Boa noite a todos. Estamos começando nossa live, né, de estudos do Livro dos Espíritos dessa quinta-feira. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Só aguardando o pessoal entrar e a gente já vai começando, né? Mais um pouquinho a gente já começa. Hoje nós vamos seguir, né, com o estudo das penas e gozos futuros do livro quarto, né, do Livro dos Espíritos. Nós vamos hoje, salvo engano, questão 979, né? É só aguardar o pessoal terminar aqui de se posicionar. Boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje, quinta-feira, dia 4 de agosto de 2020. Então vamos começar, né? Vamos seguir aqui com nossos estudos. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. Ok? Bom, na live de domingo, né, nós comentamos até a questão 978, que estamos aqui estudando o tópico, né, do penas e gozos futuros, natureza das penas e gozos futuros. Agora vamos para a questão 979. Então, aqui nas questões anteriores, nós analisamos, né, as sensações dos espíritos, a forma que eles veem os sofrimentos, por assim dizer, dos que aqui estão, os espíritos desencarnados, né? E a última pergunta que nós fizemos é se a lembrança das faltas que a alma tenha cometido quando imperfeita não lhe turba a felicidade, mesmo depois de haver se purificado. E aí os espíritos dizem que não, porque resgatou as suas faltas, saiu vitoriosa das provas a que se submetera para esse fim, né, que nós chamamos aqui de consciência madura, né, foi isso que nós chamamos. Então hoje nós vamos para a questão 979, né, que dá sequência a esse pensamento, a essa ideia. Então aqui na questão 979 nós temos a pergunta: as provas que a alma ainda tenha de sofrer para concluir sua purificação não serão para ela uma causa de penosa apreensão que perturba a sua felicidade? Então aqui nós temos que localizar, né, a pergunta, localizar o espírito. Aqui quando diz as provas que a alma ainda tenha que sofrer para concluir sua purificação, sua evolução, não serão para elas uma causa penosa de apreensão que perturba a sua felicidade, mas é a visão do espírito no mundo espiritual antes de encarnar. Então o espírito está ali no mundo espiritual e observa as suas provas. Ele verificará as provas pelas quais ele deverá passar, e aí então a pergunta é: o espírito, percebendo isso, sabendo que irá passar por essas provas, não seria para ele, ou não criaria uma apreensão para o espírito saber que vai passar por determinadas provas? E aqui os espíritos respondem: para a alma ainda maculada, ou seja, ainda imperfeita, sim. É por isso que ela não pode gozar de perfeita felicidade senão quando estiver completamente pura. Mas para a alma que já se elevou, nada tem de penoso o pensar nas provas que ainda há de sofrer. É uma questão, uma resposta até de certa forma lógica, né, dentro do que a gente já vem estudando, já vem conversando, né? Para a alma que ainda se encontra maculada, no sentido de imperfeita, essas provas podem sim gerar apreensões. Por isso aqui os espíritos dizerem que não tem como a alma, o ser espiritual, gozar da felicidade completa enquanto não houver se depurado dessas suas imperfeições. Mas para aquela alma que já deu um passo, que já evoluiu, não há apreensão ela passar pelas provas. É como que um aluno que vai fazer as provas, aquele que está preparado, aquele que realmente se organizou, estudou, ele não tem o receio.
Ele sabe que será testado, mas não tem o receio. Por outro lado, aquele que não se preparou, aquele que não está preparado o bastante, ele não consegue. Ou melhor dizendo, ele fica apreensivo. Ele não consegue lidar com a serenidade. Ele fica apreensivo. E ficando apreensivo, então, perturba sim esse estado de felicidade. Agora, há um ponto que nós precisamos observar, porque as provas pelas quais nós passaremos na vida material, elas não são fortuitas, ou seja, elas não vêm do nada. Elas são escolhidas por nós. Nós escolhemos o nosso gênero de provas. Nós escolhemos as provas, o gênero pelo qual nós passaremos, ou pelas quais nós passaremos as provas. Então, de certa forma, essa apreensão ela não é tão evidente, tão forte, tão significativa, melhor dizendo, porque nós escolhemos o gênero de provas. Então ali nós estamos como que trabalhando com uma visão mais ampliada do que realmente nós precisamos em termos de evolução, em termos de processo. Então a encarnação ela é olhada por nós mesmos no mundo espiritual com um olhar mais amplo. E ali nós vamos fazendo o que os espíritos chamam de escolha das provas. Nós vamos organizando, por assim dizer, o nosso gênero de vida material. Então isso, se nós participamos do processo de organização, de escolha das provas, em tese, ela não gerará apreensão, porque foi por nós mesmos, ou foram por nós mesmos, escolhidas. Então é isso que está aqui na questão 979 do Livro dos Espíritos. Depois, na questão seguinte, eles vão trabalhar o aspecto um pouco legal, um aspecto de afetuosidade, de afetividade. Aqui na questão 980, eles perguntam: o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Laços de simpatia. Veja que interessante a pergunta. Ou vejamos quão interessante é a pergunta. Laços de simpatia. Então quer dizer que os laços de simpatia que unem os espíritos da mesma ordem são para esses espíritos uma fonte de felicidade? E aqui a visão é no plano espiritual, é no mundo espiritual. E aí os espíritos respondem: a união dos espíritos comprometidos com o bem, vejam que interessante, a união dos espíritos comprometidos com o bem, mostra que são espíritos que têm objetivos comuns, para eles é um dos maiores prazeres, porque não temem ver essa união turbada pelo egoísmo. Aqui é muito interessante. Vejam, voltemos à pergunta. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? A união dos espíritos comprometidos com o bem é para eles um dos maiores prazeres, porque não temem ver essa união turbada, prejudicada, aviltada, violentada pelo egoísmo, mostrando-nos que as nossas relações aqui materiais, interpessoais, muitas vezes são carregadas de egoísmo. Muitas vezes, por mais que nós gostemos das pessoas, ainda há um eu preponderante, né? O eu prepondera. Então há um ponto de egoísmo. E aí, de uma outra forma, eles estão dizendo justamente nesse sentido, ou isso, né? Não é turbada essa relação entre os espíritos de uma mesma ordem, não é turbada pelo egoísmo. Então ali na relação entre eles é um exercício altruísta, não há o egoísmo. E é interessante porque essa palavra egoísmo, ela está sempre presente. Quando vai, nas respostas dos espíritos, quando vai se falar de algum elemento de atrapalho, algum elemento que possa prejudicar um processo evolutivo.
que possa cristalizar a pessoa num determinado nível evolutivo. Egoísmo e orgulho, egoísmo e orgulho. Então, aqui na resposta dos espíritos, quando vão falar dos maiores prazeres que os espíritos de uma mesma ordem têm quando se unem num propósito do bem, ele vai dizer por que é um prazer no sentido profundo da palavra. Porque não está turbada, essa união não será turbada pelo egoísmo. Não será turbada por esse individualismo, por esse personalismo que muitas vezes campeia nas relações interpessoais aqui encarnados. Aqui dos encarnados, de nós os encarnados. Então eles respondem assim. Depois seguem com a resposta. Nos mundos, é interessante, nos mundos totalmente espiritualizados, coloca uma forma adverbial, totalmente espiritualizados, esses espíritos formam famílias unidas pelo mesmo sentimento. Vejam, formam famílias nos mundos totalmente espiritualizados, totalmente. Formam famílias unidas pelo mesmo sentimento, consistindo nisso a felicidade espiritual, do mesmo modo que no vosso mundo vos agrupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais unidos. Aqui é interessante porque eles nos falam da família espiritual, né? dessa família que é unida pelos mesmos sentimentos. E muitas vezes nós temos aqui estruturas familiares que são juntadas, eu não diria unidas, pelos mesmos, não sentimentos, mas pelos mesmos propósitos ou pelos mesmos interesses, muitas vezes. E aqui, mais uma vez, eles nos dão uma outra lição, que nós precisamos desenvolver os mesmos sentimentos. É um processo de ressonância, em que nós nos afinizamos pelos sentimentos. Então, nesse mundo, nessa ordem espiritual, nos mundos totalmente espiritualizados, a união, a família espiritual se dá pela união com os mesmos sentimentos. E seguem a resposta. A afeição pura e sincera que experimentam e da qual são objeto é fonte perene de felicidade, pois lá não há falsos amigos nem hipócritas. Olha que coisa interessante. Olha que aula sobre o que é a amizade, né, que esses espíritos aqui estão nos dando. Que aula sobre a amizade. Olha, a afeição pura. Afeição pura. Não é no sentido de puramente afeição, unicamente. Afeição pura, de pureza. A afeição desinteressada. Vejam, a afeição pura e sincera. Sincera. Aqui é como se eles estivessem dizendo, olha, talvez as amizades de vocês aí não tenham essa afeição pura e sincera. Sincera, não no sentido de aquela relação em que tudo se fala porque eu sou sincero, super sincero. Não, é o sincero que não é ofensivo. É o ser sincero sem ser ofensivo. Porque muitas pessoas dizem assim, não, eu sou uma pessoa verdadeira, eu gosto da verdade e dou a quem doer. A verdade, ela nunca é árdua, como muitos dizem. A verdade é árdua, mas é precisa. Árdua não. Precisa sim, necessária sim, árdua não. Porque a verdade, ela só é trabalhada, só é falada quando há espaço para ela ser compreendida. Foi isso que Jesus nos mostrou no diálogo com Pilatos. Quando ali Pilatos lhe perguntou
que vieste aqui fazer? E Jesus respondeu: dar testemunho da verdade. E Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? E foi a única pergunta feita para Jesus que não obteve resposta. Jesus não respondeu. Por que um ser que veio dar testemunho da verdade, quando perguntado por Pilatos o que é a verdade, ele não responde? Porque verdade é um valor nobre, que não se fala para ouvidos mentirosos. Porque uma verdade dita para ouvidos mentirosos se transforma numa mentira, num sofisma. Não jogueis pérolas aos porcos. E a verdade absoluta, ela existe? Sim, existe. A verdade absoluta é em Deus. Agora, a interpretação ou as interpretações dessa verdade são diversas. Então não é que existam mais verdades. Não é bem esse aspecto. Podemos dizer as verdades, mas quando dizemos as verdades, nós estamos nos referindo às interpretações, aos conceitos de verdade. Mas a verdade é uma, é Deus. Então, nesse sentido de conceitos, nós podemos dizer que existe a minha verdade, existe a verdade do outro e existe a realidade, que pode ser diferente das duas verdades. Existe o que eu vejo, o que o outro vê e a realidade. E essa realidade pode ser diferente das duas formas de visão, das duas formas de se ver. Então, por isso que a verdade, dizia Francis Bacon, a verdade não é filha da autoridade, e sim do tempo. Dizia Francis Bacon, a verdade não é filha da autoridade, e sim do tempo. Então esse aspecto precisa ser trabalhado. Não é que não se vá propugnar pela verdade, sim, mas a verdade não pode escandalizar, dizia Marilene Chauí. E é preciso então pensar, ponderar, observar a pertinência, se o interlocutor entenderá bem isso. A verdade. Dizia Montesquieu, quanto menos os homens pensam, mais eles falam. Veja que interessante essa frase do Barão de Montesquieu, filósofo do século XVIII, lá da escola iluminista. Dizia ele, quanto menos os homens pensam, mais eles falam. Então é preciso observar que essa ideia aqui da sinceridade não é assim o super sincero da série de TV. Não, é ponderar. Não é que não se vai dizer a verdade, mas como dizê-la. Então, as pessoas que gostam de dizer eu sou verdadeiro, perfeito, parabéns. Seja verdadeiro, mas não seja ofensivo. Seja verdadeiro, mas não seja agressivo. Esse é o ponto. Fale. Dizia Chico dizia, quando você for falar a verdade, coloque uma gota de verdade em 1 litro de amor e fale. Olha como o Chico interpretava isso. Coloque uma gota de verdade em 1 litro de amor e fale. Justamente para que o dizer a verdade não seja uma transferência de ressentimentos. Porque tem pessoas que são assim. Para mim é assim, é preto no branco. Ou vai ou racha. Nunca vai, só racha, quando o pensamento é esse. É preciso ter sensibilidade. Na amizade que aqui colocam os espíritos, vejamos, né? Essa amizade não comporta hipocrisia. Aqui na última frase, ela comporta afeição pura e sincera. Então a amizade, para que nós a vivenciemos, é preciso que haja compreensão, é preciso que haja sensibilidade, é preciso que haja sentimentos. Sensibilidade
porque eu não posso simplesmente dizer o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. Eu preciso saber se o que eu vou dizer pode ser útil. Por quê? Mas a verdade sempre é útil quando ela é entendida, quando ela é compreendida. E se eu sei que a outra pessoa não está na condição de entender, aguardo. É preciso aguardar. Se nós sabemos que a pessoa não está em condições, aguardemos. Esperemos. Entre falar e não falar, o não falar é interessante pelo seguinte: se eu falar e não fosse devido que eu falasse, eu não posso voltar atrás, porque foi falado, a palavra não volta. Mas se eu não falar e concluir que eu preciso falar, eu posso falar depois. O não falar me permite falar depois. O falar já não me permite voltar à fala. Dizem os orientais que três coisas nunca retornam: a flecha atirada, a oportunidade perdida e a palavra proferida, dizem os orientais. Nunca voltam a flecha atirada, a oportunidade perdida e a palavra proferida. Por isso, só a espécie humana fala, porque depende da razão. Foi preciso que desenvolvêssemos a razão, desenvolvêssemos o sentimento e não os instintos para que a fala acontecesse. O verbo, a fala, o falar é divino. João, o evangelista, nos disse isso. Quando ele abre o seu evangelho, o prólogo do seu evangelho, o capítulo 1 do seu evangelho, ou no capítulo 1 do seu evangelho, João diz: no princípio era o verbo, logos, palavra. Mas logos não é só palavra, som, é palavra criadora. Palavra criadora. Então disse o evangelista, no princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. E ele diz assim: tudo que foi feito por causa do verbo. Veja o que o evangelista João escreveu. Tudo que foi feito por causa do verbo. E sem ele, nada do que foi feito seria. Então, o que João quer dizer com isso? Tudo que foi feito por causa do verbo. Quando João assim escreve, o evangelista, ele nos remete ao Gênesis bíblico. Ele nos remete ao primeiro capítulo do Gênesis bíblico. Lá, no Gênesis bíblico. Por quê? Porque observemos a parábola da criação. Na parábola da criação está escrito: tudo que foi criado foi escrito assim: e Deus disse, faça-se a luz. E Deus disse, separe as águas. E Deus disse, nasça as plantas. E Deus disse, façamos o homem. Vejam, Deus disse. Por isso é que João escreve: tudo que foi feito por causa do verbo. Toda a criação foi pelo verbo. Na parábola da criação, foi o verbo, foi o falar. Mostrando-nos que a palavra tem por propósito fazer crescer, fazer evoluir, criar e não destruir. Quando nossa palavra é ferina, ela está sendo usada indevidamente. Ela foi feita para incentivar. Ela foi feita para soerguer, para esclarecer, para ensinar. É o verbo. São as palavras de vida eterna de Jesus. Como Marlene, a doutora Marlene Rosa nos diz aqui: as palavras que vos digo são espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. Espírito e vida. Então é isso que nós temos que perceber quando temos a sinceridade. Ser sincero é uma virtude. Agora, ser ofensivo já não é. Então que a nossa sinceridade não ultrapasse os limites da respeitabilidade. Sejamos então sinceros, sejamos verdadeiros, mas não ofensivos, não agressivos.
E aí entenderemos essa última frase. A afeição pura e sincera que experimentam esses espíritos, da qual são o objeto, é fonte de perene felicidade, pois lá não há falsos amigos nem hipócritas. Não há falsos amigos nem hipócritas. É forte essa resposta, não é? É uma resposta que os espíritos decompuseram em três estruturas, falando que eles não temem turbar a felicidade pelo egoísmo, falando que a união se dá pelo mesmo sentimento, e uma outra estrutura falando do que é de fato uma amizade, do que é de fato ser sincero, do que é de fato ser verdadeiro, o que é ter uma afeição pura e sincera. Tudo isso nessa resposta de uma pergunta que diz: o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Em outras palavras, sim. Sim. Olha que coisa mais bonita isso. E aqui eu fiz uma remissão à questão 200 do Livro dos Espíritos, que aparentemente não tem nada a ver com essa questão. Aparentemente, a questão 200 não tem nada a ver com essa questão. Porque a questão 200 vai perguntar, tem sexo os espíritos? Simão, o que tem essa pergunta, questão 200, tem sexo os espíritos? Com essa pergunta, se os laços de simpatia que unem os espíritos da mesma ordem constituem para eles uma fonte de felicidade? Tem. Tem sim. Tem a ver sim. Por que tem a ver? Porque na pergunta 200, embora numa corrida de olhos olhemos mais a questão da sexualidade, a resposta não nos leva só para isso. Vejamos o que os espíritos respondem quando Kardec faz uma pergunta que aparentemente está querendo saber da estrutura sexual, morfológica. Veja, os espíritos têm sexos, e eles respondem, não como entendeis, porque os sexos dependem da organização do corpo físico, ponto. Só que depois eles dão uma aula numa frase. Há entre eles, os espíritos, há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Vejamos que a segunda frase da resposta vai nos levar para reflexões como essa da questão 980. Vejam, há entre eles amor e simpatia, baseados na afinidade de sentimentos. Então perceberam que a pergunta não é só usá-la para falar de sexualidade? Não. Essa pergunta aqui, a resposta comporta questões fisiológicas, morfológicas e questões principalmente de sentimentos. Essa é a questão 200. Vejam, há entre eles amor e simpatia, baseados na afinidade de sentimentos. Vamos para a última frase aqui dessa questão 980. A afeição pura e sincera que experimentam os espíritos e da qual são objeto é fonte de perene felicidade, pois não há falsos amigos nem hipócritas. Afeição pura e sincera. Simpatia. Amor, simpatia. Então é esse ponto que, na questão 200, eles nos mostram um elemento de passionalidade e um elemento de total afinidade. Por isso é que eu sugiro que a questão 200 seja linkada à questão 980, embora a questão 980 não fale nada da ideia do sexo perguntado na questão 200. Mas a resposta da questão 200, da segunda frase da questão 200, tem tudo a ver com essa estrutura de laços de simpatia que une os espíritos. Olha que coisa interessante. A gente lê a questão 200 assim, os espíritos têm sexos, e aí a cabeça da gente fica só para discutir a questão da sexualidade. Porque as duas sequências, as conseguintes questões também vão dizer sobre isso, a 201 e a 202, mas quando observamos a resposta, há entre eles o amor e a simpatia, mas, porque o interessante aqui nessa frase é o mas, a conjunção adversativa. Vejam, há entre eles amor e simpatia, mas
baseados na afinidade de sentimentos. Por que estão dizendo isso? Porque muitas vezes amor e simpatia aqui para nós na Terra é baseado no sexo. Aí é que está o detalhe. E não na simpatia. E não no sentimento mais profundo. Então vejam como eles dão esse toque. Né? E aí, percebendo essa segunda frase da questão 200, há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos, vamos para a questão 980, que nós já estudamos, mas perceberemos a relação entre as duas. Vejam. A pergunta, o laço de simpatia, o que foi dito aqui? Mas baseados na afinidade de sentimentos. Veja, há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos, questão 200. E a pergunta da 980, o laço de simpatia, como que Kardec já tivesse absorvido aquela resposta e já partido do princípio, tá certo, é a laço de simpatia. Então vejam, o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? E a resposta, a união dos espíritos comprometidos com o bem, para eles é um dos maiores prazeres, porque não temem ver essa união turbada pelo egoísmo. Egoísmo. Se ficarmos só na primeira parte lá da pergunta 200, o egoísmo vai estar presente. Nos mundos totalmente espiritualizados, eles formam famílias unidas pelo mesmo sentimento, consistindo nisso a felicidade espiritual. Do mesmo modo que no vosso mundo vos agrupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos. A afeição pura e sincera que experimentam, quem experimentam os espíritos, a afeição pura e sincera que experimentam e da qual são o objeto, é fonte de perene felicidade, pois não há falsos amigos nem hipócritas. Perfeito. Perfeito. 10. Top. Top. Vejam que mineiramente falando, que gostosura essa resposta. Que gostosura essa resposta. Associando-a com essas outras questões, ou com essa outra questão. A gente percebe, então, o quanto que a gente se distancia, o quanto que a gente se distancia do sentimento, da afeição sincera. O quanto que a gente se distancia da afeição sincera. A amizade é essa aproximação. Sincera, mas não ofensiva, não agressiva. Afetuosa. Afeição pura. Afeição pura. Simpatia. Olha que coisa legal. Então é preciso que entendamos isso. O coração solto, leve, nada exigente. Nada exigente. Porque a amizade não é assim. A amizade a gente não exige nada. Só quer ser amigo. E tá bom, tá ótimo, tá excelente. Por quê? Afinidade, afeição pura e sincera e afinidade de sentimentos. Olha que beleza. Afeição pura e sincera. O que é afeição pura e sincera? Pura. No sentido de leve. Sincera. Verdadeira. Afeição pura e sincera. Pronto. Que se baseia na afinidade de sentimentos. É afim o sentimento, que legal. É afim o sentimento, que legal. Mas tem afeição pura e sincera. Pronto. É isso que está aqui. Eu quando li essa questão, eu fiquei pensando, falei, que legal esse negócio. Esse trem aqui é bom demais. Aliás, trem, passaram dois aqui já, né? E sequenciados, né? Não deu nem tempo de 10 minutos um para o outro. Hoje eles estão um pouco mais apressados, os trem de ferro mesmo, verdadeiro, o trem de ferro mesmo aqui, né? Acho que ficou legal, né? A gente, essa questão 980, e se a gente associar ela à questão 200, aí fica legal, que a gente dá aquela explicada boa, né? Da afeição, da amizade sincera. É muito legal isso, é muito legal mesmo. Questão 982, volto a dizer para quem está talvez pela primeira vez acompanhando aqui, eu não leio todas as questões,
É utópico e eu vou trabalhando algumas questões para construir uma linha de raciocínio. E sempre peço que as questões não trabalhadas, não lidas aqui, sejam lidas e trabalhadas em casa, né, por cada um de nós, ok? Questão 982. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para garantirmos a nossa sorte na vida futura? Essa pergunta eu achei assim, bem, mas muito bem feita por Kardec, muito bem colocada. Porque aqui é aquela pergunta assim, e agora? Só o Espiritismo salva, só o Espiritismo explica, só... É nesse sentido. Com essa pergunta, Kardec quer dar condições para que o Espiritismo não fique num pedestal, que ele fique dentro da gente. E vejam que legal essa pergunta, a resposta que os Espíritos dão. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos na manifestação dos Espíritas, nas manifestações espíritas, para garantirmos a nossa sorte na vida futura? Se o Espiritismo trabalhasse com a ideia do céu, a pergunta é o seguinte: só espírita vai para o céu? Essa seria a pergunta. Só o espírita vai para o céu? Essa seria a pergunta. Se houvesse esse entendimento de céu como lugar. Então foi essa a pergunta que Kardec fez. E olha a resposta que os Espíritos deram. Se assim fosse, todos os que não creem ou não tiveram oportunidade de esclarecer-se estariam deserdados, o que seria um absurdo. Olha como os espíritos foram lá e responderam. É como se eles dissessem assim, espíritas, mineiramente falando, se fosse um benfeitor mineiro, ele diria assim, abaixa o facho. Abaixa o facho. Numa linguagem assim, desce daí. Foi a resposta que eles deram. Abaixa o facho. Desce daí. Desce daí. Olha que legal. Vejam, se assim fosse, ou seja, se só os espíritas e o conhecimento do espiritismo, só o conhecimento do espiritismo levasse a isso, vejam eles respondendo, se assim fosse, todos os que não creem ou não tiveram oportunidade de esclarecer-se estariam deserdados, o que seria um absurdo. E seguem. É o bem, olha agora a resposta, é o bem que garante a sorte futura. É o bem que nós fizermos que garantirá a sorte futura. Não é o conhecimento. Não é o conhecimento. A Marta disse aqui, descer do pedestal, é mais polida, né? Eu já dei uma minerada aqui, abaixo o facho. É a nossa forma, na minha infância aqui, de falar quando a pessoa estava assim muito orgulhosa, a gente dizia abaixo o facho, né? Quer dizer, diminui, desce daí, vem para o chão, né? Vem para cá, junte-se a nós, vem para cá, vem, abaixa o facho. Era assim que a gente brincava. Mas vejam aqui, é o bem que garante a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que a ele conduza. Olha que legal. Olha que legal. Aqui é como se os espíritos estivessem dizendo: toda religião que ensina o bem leva ao Pai. Um ponto, é isso que eles querem dizer. Que, aliás, foi uma resposta que Dalai Lama deu. Quando perguntaram a Dalai Lama, sua santidade Dalai Lama, perguntaram a ele, né, Dalai Lama, a ela, a santidade, perguntaram qual a melhor religião? E ele respondeu, aquela que conduz o homem ao bem. Veja, aquela que forma pessoas de bem. Então aqui os espíritos estão dizendo isso, antes dele. Os espíritos estão dizendo isso. Vejam, é o bem que garante a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que a ele conduza. Então, se o caminho é religião A, religião B, C e D, o bem será sempre o bem. O caminho depende das buscas de cada pessoa. As pessoas evoluirão por quaisquer segmentos que conduzam ao bem. Ponto. Só isso. Então, para que prepotência? Para que dizer que é a religião X, Y, Z é que é a melhor? Todas
que conduzam ao bem são boas. As diferenças são teológicas. As diferenças são teológicas. Aqui está dizendo, Célia, dizendo a quem não tem nenhuma, até quem não tem nenhuma. Exatamente, Célia, porque está escrito aqui, vejam. Se assim fosse, todos os que não creem, veja, até quem não tem e pratica o bem. Até quem não tem, né? Veja, todos que não creem ou não tiveram a oportunidade de esclarecer estariam deserdados, o que seria um absurdo. Veja, é o bem que garante a sorte futura, é o bem. Então fazer o bem, ponto. Fazer o bem. E aí a gente acha que não, que é o título que nós envergamos de religiosos que vai determinar. Não foi isso que Jesus disse? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Veja, frase de Jesus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor estará no reino dos céus. Entrará no reino dos céus. É o bem. Irmão José, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma mensagem que diz assim, quando a gente volta ao mundo espiritual, ele diz assim: não se vos pergunta o que haveis sido, que posição haveis ocupado, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que haveis enxugado. Observemos essa frase do irmão José. Quando do retorno ao mundo espiritual, não se vos pergunta quem haveis sido, que posição haveis ocupado, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que haveis enxugado. E se observarmos o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos como título do capítulo, Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E o que os Espíritos estão dizendo aqui? É o bem que garante a sorte futura. É o bem. Fazer o bem. Adianta eu saber tudo da religião e nada fazer pelo semelhante, pelo irmão? Onde está o amar ao próximo como a si mesmo? Ali não foi dito que amar o seu colega de religião. Não. Ali foi dito amar o próximo. E aí quando o doutor da lei perguntou quem é meu próximo, Jesus trouxe um samaritano para cuidar daquele um homem. Porque o que foi ajudado não tinha nome, era um homem. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Um homem, qualquer pessoa. Qualquer pessoa é o próximo. E quem foi perceber isso? O samaritano, que era persona não grata na visão dos judeus. Para os judeus, os samaritanos não eram pessoas boas. E foi da pessoa que os judeus achavam que não era boa que entendeu de fato o que é o próximo, na parábola, óbvio, e atendeu aquele um homem, qualquer um. É uma parábola, lógico. Qualquer um. Não foi um fato, foi uma parábola. Mas uma parábola para explicar que próximo não é o que eu conheço necessariamente, o que eu conheço também. Porque o mais próximo de mim, o próximo mais próximo são são os nossos familiares, são os nossos amigos, tá? Mas aqui está tentando dizer que próximo é qualquer outra pessoa que não seja eu. Qualquer outro é próximo. Então é importante perceber isso. Né? Amar vem no bolo, vem no combo, né? Alguns entendimentos talvez eu não chamaria errados, não, nem errôneos, mas confusos. E aí precisamos separar. É aí que eu acho uma maestria a letra da música Monte Castelo, de Renato Russo. Por que eu acho essa letra uma maestria? Porque a letra em si, ela foi composta pelo apóstolo Paulo e composta pelo poeta Camões, Luís de Camões. Porque a letra da música são os dois poemas. O poema do apóstolo Paulo, capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, né, seria como um sino que tange, um metal que retine. Depois ele diz lá, o amor é bom, o amor não se ressente do mal. Então, a carta de Paulo. Né, quando o Renato Russo dizia o amor é bom, não quer o mal, não sente inveja, se envaidece, é a fala do apóstolo Paulo, ipsis verbis.
Mas quando Renato Russo diz na sua letra: o amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, esse é o poema de Camões. Cópia no sentido ipsis verbis, do poema Cântico ao Amor de Luís de Camões. Mas onde está a maestria de Renato Russo quando ele quando ele elabora a letra da música? Juntar o amor puro, o amor singelo, o amor fraterno que Paulo trouxe a esse amor confuso, esse amor apaixonado que Camões trouxe. Como a nos dizer que a hora que nós estamos aqui na Terra, nós misturamos os dois. E aí é que gera a confusão. Misturamos os dois. E aí o amor puro se mistura com a paixão acaba depois cedendo e vai para o amor sincero. É essa maestria de Renato Russo. Ele não fez só um Ctrl-C, Ctrl-V. Ele fez um Ctrl-C, Ctrl-V bem feito, bem organizado. Não foi plágio, embora ele escreveu o que já estava escrito, mas ele não plagiou, que ele criou uma ordem, ele criou uma sequência, ele criou uma mistura para nos dizer, aqui na Terra, amar parece simples, mas a gente complica quando coloca um monte de outras coisas que não é só o amor. É legal isso. Quando eu escutei a Renato Russo cantando essa música pela primeira vez, eu falei, esse cara foi longe. Ele pensou muito bem em montar esse esquema. Ele começa ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, eu nada seria. Depois ele vai lá para o Camões, ele vai lá para Paulo, dizendo, o amor é bom, não quero mal, não sente inveja, assim vai e desce. E aí, tão logo ele fala isso, veja, o amor é bom, não quero mal, não sente inveja, assim vai e desce, que é Paulo, tão logo ele termina, ele diz assim, aí a música muda um pouco a melodia, e ele diz assim, o amor é o fogo que arde sem se ver. Veja as confusões, o paradoxo, um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Veja, contradições. Porque o amor apaixonado, a paixão é contraditória. Eu digo amar a pessoa e prendo a pessoa e escravizo no meu próprio sentimento. Então veja, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um solitário andando por entre as gentes, é um nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe e se perder, é ter para com quem nos mata a lealdade. Como pode o amor causar no coração dos homens amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Essa é a fala de Camões. E aí ele diz lá, estou acordado e todos dormem. O todos dormem é Paulo. Agora vejo em parte, então veremos face a face, é Paulo. Vemos como em espelho, mas veremos face a face, dizia Paulo. Veja que maestria. E assim é a nossa vida. Por isso temos essas confusões todas, porque depois, quando encarnados, nós misturamos as coisas. E aí entra outra maestria, beleza. Aí entra outra maestria de outros dois grandes filósofos, Almir Sater e Renato Teixeira. Lá no Tratado Existencial, tocando em frente, lá no refrão. Qual é o refrão dessa música, dessa letra? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Esse refrão do Tocando em Frente nós colocamos lá no Monte Castelo, lá na música Monte Castelo. Se eu pegar esse refrão e colocar na letra da música Monte Castelo, eu vou conseguir separar as confusões de amor que estão lá na música Monte Castelo. Por quê? Porque esse refrão da letra Tocando em Frente chama-se discernimento. Por que discernimento? Conhecer as manhas e as manhãs. Vejam, palavras homônimas, homófonas, só com a diferença do acento. Mas vejam, homônimas, homófonas, manhã e manhã, é confuso, não é? Manhã e manhã. Veja, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Imagina um estrangeiro ouvindo massa-maçã. Vai ser a mesma coisa, não vai? Imagina um estrangeiro ouvindo manhã e manhã. Não vai fazer diferença nenhuma. Então, esse refrão da música Tocando em Frente, significa discernimento. Se eu conseguir discernir o que é manhã e o que é manhã,
eu faço as escolhas corretas. Se eu conseguir discernir o que é, se eu conseguir saber o sabor das massas e o sabor das maçãs, eu faço as escolhas com conhecimento de causa. Então, eu brinco que esse refrão do Tocando em Frente vai lá e dá uma arrumada nos dois amores misturados da música Monte Castelo. Olha que legal. Música é cultura. Muita cultura. E a gente pode usar em muitas coisas, porque a letra, as músicas, bom, tem algumas que a gente tem que pensar melhor, mas também são inspiradas. Elas vêm por inspirações. Elas são frutos de sentimentos. É muito legal isso. Tudo isso por causa dessa questão 982, cuja pergunta é se será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações de espíritas para garantirmos a nossa sorte na vida futura? Porque tudo isso é o bem, e o bem só se faz com amor. O bem só se faz com amor. Senão, é só o ato. Não haverá o sentimento. E quando os meus atos são bons e os meus sentimentos são maus, existe a falsa aparência do bem. Como foi dito por Leon Denis. Veja, Leon Denis que disse isso. Quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Capítulo 24 do livro O Problema do Ser e do Destino. 10. É isso que está aqui. É o bem que garante a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que a ele conduza. O bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que a ele conduza. Então, não interessa que religião professamos, interessa o bem que fazemos, o respeito que temos, o amor que dedicamos, que sentimos. Isso nos faz crescer, isso nos faz viver. Isso nos alegra, isso nos dá um senso de felicidade. Há um coral aqui da cidade de Araxá, eu digo aqui em Minas, né, cidade próxima a Patrocínio, só 100 quilômetros, é um pulinho. Esse coral chama Coral Terezinha Flores, é da Casa do Caminho, lá de Araxá. Então ele diz assim: felicidade é mudança interior, consciência tranquila, amor. Amor. Então é esse sentido. Mas não misturemos as paixões ao amor. A gente mistura, o pior vai misturando. Mas vamos diluindo isso, devagar vamos diluindo isso. Né? E deixando seguir só esse sentimento que os Espíritos chamaram de afeição pura e sincera. Afeição pura e sincera. Nada de retribuição se quer, se espera. Ponto. Acabou. Muito simples. E aí, essa questão 982 para dizer para nós os espíritas, não é o conhecimento espírita que vai te dar a salvação. É a caridade, é o bem que você fizer. O Espiritismo nos leva a raciocinar, a fazer o bem, sem olhar a quem, como se diz no ditado popular. Mas não é o conhecimento espírita, não é o conhecimento religioso que vai determinar isso. A Rosa está dizendo, eu sou de Araxá, ela é de Araxá. Legal, Coral Terezinha Flores da cidade de Araxá, daí de Araxá, né? Lá da Casa do Caminho, lá do Tadeu. Né? Adoro lá o Alexandre e companhia, né? Que canta divinamente. Né? Então é isso. Né? Na próxima encarnação a gente consegue, diz aqui a Tatiane, sim, vamos encarnando, nós vamos encarnando e vamos aprendendo. Né? Uma hora chega na afeição pura e sincera. Por enquanto, nós vamos trombando daqui e dali e vamos todos nos ajustando. Né? Por hora é assim. E aí, então, nós entendemos a força da frase, fora da caridade não há salvação. E aqui tem um comentário de Kardec, que eu vou pedir licença para ler. Eu não gosto de ler comentário inteiro, mas eu vou lê-lo. A crença no Espiritismo, a guia fala de Kardec agora. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar ao lhe firmar as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas porque permite que nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação,
afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade futura. E é assim que contribui para essa felicidade. Mas nunca se disse que sem ele não se possa consegui-la. Essa frase final de Kardec é 10. Nunca se disse que sem ele não se possa consegui-la. Conseguir o quê? A felicidade. Então não é isso. E Chico foi dizer isso. Certa vez Chico disse assim: ainda bem que no Espiritismo não está escrito fora do Espiritismo não há salvação, porque senão eu já tinha saído, dizia ele. Felizmente está escrito fora da caridade não há salvação. Então, tomemos um cuidado para não achar que a religião A, a religião B, a religião C é melhor. Não. Aquilo que conduz ao bem, conduz ao bem. Ponto. Só isso. Ok? O tempo já está se esgotando, né? Temos aqui acho que 2 minutos somente. Na próxima live nós começaremos um outro tópico chamado penas temporais. Né? Penas temporais, que é a partir da questão 983. Então, na nossa próxima live, não sei se eu conseguirei fazer a live na quinta-feira, porque na quinta-feira eu tenho 2 lives. Eu tenho uma das 8 às 9 e tem uma das 10 da noite às 11. Então eu tenho uma live que termina às 9 e uma outra live que começa às 10. E o nosso estudo é de 9 às 10. Então eu não sei se eu conseguirei fazer, porque pode ser que a que termine às 9 termine 9h15 e eu não posso entrar às 10 da outra live. Eu tenho que entrar um tempo antes para ajustar as conexões com o pessoal que me convidou. Então pode ser que eu não consiga fazer essa live do Livro dos Espíritos na próxima quinta-feira, porque eu tenho uma live palestra das 8 às 9 e depois tem uma outra live palestra das 10 às 11 da noite. Então, esse meio tempo aí de 9 às 10, que pode não ser de 9 às 10, eu talvez não consiga. Então, não vou garantir que eu conseguirei fazer essa live do Livro dos Espíritos na próxima quinta-feira. Mas no próximo domingo a gente continua, se Deus quiser. Né? Então, se eu for fazer, eu vou postar isso nas minhas páginas. Mas pode ser que eu não faça, né? Por essa questão. Né? A gente, quando marca a live para um horário, normalmente eu entro 15 minutos antes para acertar conexões e tudo mais. Né? Se tiver algum probleminha, a gente resolve antes. Então, se vai começar às 10, eu tenho que entrar às 15 para 10. E a nossa live começa às 9, né? E vai até às 10, então haveria uma sobreposição. E como eu tenho uma outra live de 8 às 9, pode ser que vá para 9h05, 9h10, então aí pode não dar certo, tá bom? Então, deixemos mais ou menos organizado deixemos organizado para o próximo domingo a gente seguir, né? Domingo às 10 da manhã a gente seguir, ok? Desculpe por não ter uma regularidade, mas é porque tem várias lives para eu fazer, vários convites chegam e eu não consigo, né, acho ruim quando eu não consigo atender os pedidos. Né? Então eu vou atendendo, vou encaixando aqui na agenda e vamos indo. Então tem hora que compromete um pouco essa live. Então me desculpem se eu não conseguir essa regularidade, né, terça, quinta e domingo, se eu não conseguir. Mas pelo menos 2 vezes na semana eu estou fazendo o possível para conseguir, para a gente ver se consegue encerrar esse estudo, né? E quem sabe começar outro, não sei, tá certo? Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite para todos vocês, Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a família de vocês, Deus abençoe o trabalho de vocês e que tenham uma noite de bom sono e belos sonhos, é o que eu peço para nós todos, para mim também, para nós todos. Deus lhes pague pelo carinho, Deus lhes pague pela atenção. Muito obrigado e, se Deus quiser, até domingo que vem, às 10 da manhã. Ok? Boa noite para todo mundo.